Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de Fluminense 2 e Sport 1, válido pela sétima rodada do Brasileirão Série A 2025. Partida que aconteceu na noite de sábado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Vamos analisar individualmente cada jogador do esporte. Agora, Kaique França fez boas defesas, saídas do gol geralmente seguras e não teve culpa alguma nos gols sofridos pelo esporte na partida de sábado. No contexto geral, partida boa do goleiro rubro-negro. Diogo Hereda teve muito trabalho, principalmente no primeiro tempo, para conter os avanços ofensivos da equipe carioca. Em certos momentos se estabilizou na marcação e na segunda etapa foi pouco menos exigido. Porém, nas poucas estocadas do Fluminense não conseguiu conter e ofensivamente inexistiu. Enfim, partida fraca de Diogo Hereda. João Silva e Chico, no contexto geral, fizeram uma partida razoável. Isso porque fizeram uma partida segura no primeiro tempo, rebatendo a grande maioria das bolas que chegava dentro da área, mas na segunda etapa não tiveram a mesma eficiência na marcação e voltaram a sofrer no jogo aéreo defensivo. João Silva, como falei, fez um jogo seguro na maior parte do tempo, tentando dar dinâmica na transição defesa-ataque, mas voltou a sofrer com o jogo aéreo defensivo, principalmente na segunda etapa. Enfim, partida razoável do zagueiro português. E Chico fez um jogo seguro defensivamente na primeira etapa, iniciou a jogada com um belo lançamento que originou o gol do Sport, mas na segunda etapa voltou a sofrer com o jogo aéreo defensivo, que culminaram com 2 gols da virada do Fluminense da partida. No contexto geral, partida razoável de Chico. Igor Cariús depois Dalbert. Igor Cariús fez um ótimo primeiro tempo com uma marcação bem ajustada e conseguindo ganhar a grande maioria das jogadas defensivas. Na segunda etapa, o ponta-direita do Fluminense, João Arias, ligou o modo turbo e incomodou tanto que por ali foram criadas as principais jogadas ofensivas do tricolor das Laranjeiras e ofensivamente inexistiu durante toda a partida. Enfim, partida razoável de Igor Cariús. Foi substituído aos 42 minutos da segunda etapa por Dalbert e apesar do pouco tempo que esteve em campo, comprometeu em todas as jogadas que participou, seja no aspecto ofensivo e principalmente no aspecto defensivo. Enfim, partida comprometedora de Dalbert. Christian Rivera, de volta ao time, fez um jogo seguro no aspecto defensivo, no meu modo de entender, especialmente no primeiro tempo com desarme e uma marcação ajustada na transição defesa-ataque, tentando distribuir bem as jogadas e sendo duelo entre defesa e meio-campo. E na segunda etapa caiu um pouco de rendimento e é um dos principais responsáveis pelo gol da virada do Fluminense na partida. No contexto geral, partida fraca de Christian Rivera. Zé Lucas depois do Queiroz. No contexto geral, Zé Lucas fez um jogo seguro no aspecto defensivo, com alguns desarmes e marcação ajustada, mas na segunda etapa caiu um pouco de rendimento, é tanto que foi substituído por Duqueiroz aos 20 minutos da segunda etapa, que entrou para tentar dar uma fortalecida na marcação, mas ao invés de melhorar, piorou e para piorar ainda mais, perdeu a principal chance do Sport na segunda etapa. Enfim, partida comprometedora do Duqueiroz. Lucas Lima fez um bom jogo na primeira etapa com movimentação e se apresentando para o jogo, sendo produtivo, tanto que fez assistência para o gol do Sport na partida. Mas
Na segunda etapa, o Lucas Lima, a partir dos 25 minutos, morreu fisicamente e não conseguiu jogar absolutamente nada. No contexto geral, partida razoável de Lucas Lima. Rodrigo Atêncio, depois Lenny Lobato, Pablo, depois o jogador Café com Leite, Arthur Souza e Christian Barleta, depois do jogador de 15 milhões de reais, Carlos Alberto. O técnico português Pepa demorou muito para entender que a escalação ideal seria a que ele utilizou no sábado. E graças a Deus foi demitido. Mas digo e repito, a culpa não é só dele nesse fracasso retumbante do esporte na temporada 2025. Rodrigo Atêncio fez um jogo razoável, foi pouco produtivo na parte ofensiva, mas ajudou na recomposição defensiva e perdeu uma das melhores chances do esporte na primeira etapa de, naquele momento, ampliar a vantagem. Foi substituído aos 20 minutos da segunda etapa por Lenny Lobato, que piorou a marcação pelo lado direito, mas fez a única jogada ofensiva da segunda etapa, mas mesmo assim, partida fraca do Lenny Lobato. Pablo fez o primeiro gol de um centroavante do esporte na Série A e incomodou a defesa do Fluminense nas poucas chances que teve. Enfim, partida boa do Pablo. Foi substituído aos 40 minutos da segunda etapa por Arthur Souza. E não vou falar de um atleta que não tem condições nenhuma de estar numa Série A. Christian Barleta deu uma trabalheira desgraçada com muita movimentação, finalizando duas vezes e obrigando o goleiro Fábio a fazer grandes defesas e na segunda etapa cansou. Enfim, partida boa de Christian Barleta. Foi substituído aos 40 minutos da segunda etapa por Carlos Alberto, que entrou e a cada jogo que atua no esporte eu tenho 15 milhões de motivos para ter raiva dos diretores de futebol do esporte em ter contratado esse jogador inútil, que mais uma vez só fez raiva nos poucos minutos que atuou. O Fluminense se resume a um jogador, o ponta-direita Joanes. E que baita jogador é esse colombiano? Quando ligou o modo turbo, liquidou a partida na segunda etapa. A equipe tricolor tem suas dificuldades, principalmente de correr para trás, ou, como falo, na famosa recomposição defensiva. Mas quando você tem um atleta de um nível diferenciado e sabe explorar sua qualidade, em duas jogadas ele resolve o jogo. Enfim, para o Fluminense continuar querendo brigar por títulos na temporada 2025, é preciso ajustar a recomposição defensiva e recuperar peças importantes para que a torcida tricolor possa estar comemorando ao final da temporada. O Fluminense conseguiu, na última jogada, a virada para sair do Maracanã, com a vitória por 2-1 sobre o Sport na noite de sábado pelo Brasileirão 2005. O Leão da Ilha foi superior na maior parte da primeira etapa, criou algumas chances e marcou com o centroavante Pablo. Na segunda etapa, o Fluminense pressionou e chegou ao empate com o atacante peruano Sérvia. E no finzinho virou com o centroavante Everaldo para afastar a pressão da torcida. Em comum nos dois gols do Fluminense, assistências precisas do dono da partida, o ponta-direita colombiano Joanes. Já o time pernambucano ensaiou um bom resultado, mas caiu de produção na segunda etapa e perdeu a chance de conquistar a primeira vitória no campeonato. Com o resultado, o tricolor das Laranjeiras chegou aos 13 pontos e permanece na
quinta posição. Já o Sport continua na lanterna, sem vitória, com apenas 2 pontos conquistados. O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o San José na altitude de La Paz pela Conmebol Sul-Americana. O Sport só joga novamente no próximo domingo contra o Cruzeiro na Ilha do Retiro pelo Brasileirão. E vamos às notas! Notas do Fluminense, nota 7,5. O Fluminense demonstrou ser uma equipe que não desiste em momento algum da partida e por toda essa resiliência conseguiu faturar 3 pontos importantes para permanecer na cola dos líderes e sob a batuta de João Arias conseguiu de maneira justa mais uma vitória no Brasileirão 2025. Notas do Esporte. Nota 5. O Esporte foi um time que soube sofrer no primeiro tempo e na segunda etapa, por não ter um elenco à altura de uma Série A, quando começa as trocas, o time perde em qualidade. Enfim, o Sport é um clube sem elenco, sem vitória e agora sem treinador e com uma diretoria que não sabe contratar, pois vejo times com elencos de um mesmo patamar fazendo bem melhor do que o Sport veio apresentando. Agora, o que nos resta é rezar para que a chegada da nova comissão técnica dê uma injeção de ânimo nesse grupo de atletas para que finalmente o Sport possa vencer até a parada para o Mundial de Clubes e se recuperar na temporada 2025. Público! 18.754 torcedores para uma renda de R$770.363. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscreva-se e acione o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem! E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação de momento da 7ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte tudo!